grupo de amigos se reúne em uma casa, em um tempo em que não havia internet, tampouco celulares tão avançados. Em meio ao tédio, decidem começar uma brincadeira. Cada um deles contaria um mistério sem solução, um enigma, e os outros tentariam decifrá-lo. Essa é a história que nós temos no livro O Clube das Terças-Feiras, de Agatha Christie. Eu sou a Tainara e hoje vou indicar para vocês esse livrinho de contos que eu li recentemente e adorei. Principalmente porque nós temos aqui a presença de uma personagem das histórias da Agatha Christie que eu adoro, a Miss Marple. E para quem não conhece, a Miss Marple é uma senhorinha que vive em um pequeno vilarejo chamado St. Mary Mead. A Miss Marple é a mulher idosa que nunca casou, que nunca viveu aventuras, que vive sozinha na sua casa no interior. Porém, debaixo desse estereótipo de uma pessoa que supostamente não conhece muito bem o mundo, ela tem uma inteligência muito sagaz e consegue resolver muitos mistérios tanto no pequeno vilarejo em que ela mora, como também histórias em outros lugares que ela não chegou nem mesmo a ir. E ela tem uma forma muito particular de resolver essas histórias. Isso porque ela as decifra com base na observação de outras histórias que ela ficou sabendo, que ela observou, que ela refletiu sobre elas. Ela acredita firmemente que há muitas coincidências no funcionamento das vivências humanas. Ou seja, a gente pode entender melhor uma determinada situação observando o desfecho de outra que já aconteceu. Bom, e aqui no Clube das Terças-Feiras e outras histórias, porque nós temos aqui outros contos, mas todos eles estão ligados a esse determinado clube. Então, conforme eu já falei, estão lá reunidos alguns amigos, se eu não me engano, cerca de 5 pessoas, e entre elas está a Miss Marple, que tem contato ali com essas pessoas, não porque ela é considerada importante nesse momento inicial, mas sim devido ao seu sobrinho Raymond West, que é um escritor de romances policiais que de certa forma faz a ponte, a ligação da Miss Marple para com essas pessoas importantes. Então, nesse grupo, além do Raymond, além da Miss Marple, nós temos também uma artista, que então tem todo esse olhar aflorado dela para as pessoas, para a humanidade, de ver ali detalhes que os outros não veem, mas de uma forma muito mais subjetiva. Nós temos então também um advogado e nós temos ainda um ex-agente da Scotland Yard, que para quem não sabe seria tipo um FBI, assim, só que britânico. De início, a ideia seria então que cada um contasse um enigma, só que infelizmente não sei se é apenas nessa minha edição, mas pelo que eu pesquisei não há um livro que tenha a história de todos eles, porque, por exemplo, a própria Miss Marple não lança um enigma, ela só fica resolvendo os enigmas dos outros, e no início do livro eu achei que ela contaria um enigma ali para nós, leitores, tentarmos decifrar, mas infelizmente não foi assim, e aí fiquei meio decepcionada no final, porque não tinha a história dela. Somente 3 contam os seus enigmas, apesar de que nós temos 4 contos aqui no livro. Então, o primeiro conto é homônimo ao livro, também se chama O Clube das Terças-Feiras, e aí tem toda essa história que eu falei pra vocês, do grupo de amigos que decide lançar os enigmas, e já temos o primeiro enigma justamente nesse conto. Então, é o conto que traz essa introdução e que traz também, logo de cara, um enigma. Então, esse foi o meu conto favorito, é de longe o melhor conto do livro. Eu gostei do livro, principalmente por causa desse conto, porque os outros 3 contos ali não são tão bons, mas por causa desse primeiro eu acho que vale a pena a leitura do livro, e também é uma leitura bem rápida ali. Bom, então temos esse conto, que ele vai tomar ali mais ou menos umas 20 páginas do livro, lembrando que esse livro é daquela coleção de 96 páginas da LPM, inclusive eu recebi esse livro da LPM aqui em casa, eu que escolhi, porque eu queria ler alguma coisa da Agatha Christie, agora que é o momento das minhas férias, porque ela é a minha escritora oficial das férias. Eu acho que todo leitor tem aquele escritor que ele gosta muito de ler todo ano no momento do seu lazer. Sabe aquela leitura que é mais leve justamente porque é algo que você já está acostumado? Então, a Agatha Christie funciona assim comigo. É claro que é meio estranho falar que é uma leitura leve, uma leitura que geralmente traz ali histórias de assassinatos, mas é porque eu já estou bem acostumada com a escrita dela também. E apesar de ela trazer aí várias histórias de crimes e tudo mais, os livros, elas não têm aquela descrição sangrenta, violenta. O foco realmente é no mistério, de como vai ser solucionado aquele enigma. Então, por isso, justamente, que não é algo assim pesado, apesar de trazer a temática da morte. E também não são todos os contos dela que trazem a temática da morte, não. Alguns apenas trazem ali alguma temática de um roubo, alguma situação curiosa. E essas coleções eu acho que elas são muito interessantes para quando a gente vai viajar, às vezes fazer uma viagem rápida
e não tem espaço na bagagem porque são 96 páginas e também é um livro bem pequenininho no sentido da fonte, olha só. Apesar de que ele tem um espaçamento legal, então eu acho que vale a pena levar para viagem, justamente li ele em uma viagem dentro do carro. E no primeiro conto, então, nós temos um enigma que é lançado por esse ex-agente da Scotland Yard. Então vai trazer ali uma história de uma mulher ali casada, já mais velhas, e que tem ali uma morte muito misteriosa, então vão investigar. E é uma história que, de fato, entre aspas, né, porque está dentro da literatura, da ficção, mas teria sido um caso dele de quando ele trabalhava na Scotland Yard, então ele já sabia a solução do mistério, mas ele só conta o enigma inicial que eles tiveram contato antes de investigar tudo mais profundo e lança para eles. Então, eles vão tentar descobrir e depois, no fim do livro, ele conta qual era a resolução do mistério e a Miss Marple já tinha acertado, então todo mundo ali de início não dá muita bola para ela, até fica um pouco incomodado, parece, com a presença dela, porque quando eles começam ali a falar desse plano, dessa brincadeira, eles meio que ignoram que ela gostaria de participar, até que ela diz, não, eu também quero dar minha opinião. E até um deles comenta, nossa, Miss Marple, desculpe, não sabia que a senhora queria participar também. E ela acaba ali dando um baile neles, né, porque ela resolve tudo e eles ficam tipo, uau. Temos também o segundo conto do livro, que é o conto A Calçada Manchada de Sangue. Esse eu acho que foi o meu segundo conto favorito. Ele é interessante, mas assim, perdeu bem feio pro primeiro. Eu acho que eu gostei bastante do primeiro, justamente porque é a formação desse clube deles, então eu achei mais legal ele mesmo. Em A Calçada Manchada de Sangue, nós vamos ter, por outro lado, um lugar que tem uma descrição de uma paisagem bem interessante, bem bonita. É um lugar costeiro, então tem toda uma descrição daquele mar, de como era ali ao redor dele, aquelas pedras desenhadas, aquele hotel beira ali de mar. Então realmente transporta você para aquele lugar. E aí é claro que vai acontecer alguma situação misteriosa lá, né? Esse é o conto que é narrado pela artista do grupo. Isso é muito interessante, porque ela é artista, porque ela pinta quadros e tudo mais. Então ela vai descrevendo esse local como se fosse uma pintura. E eu gostei muito dessa brincadeira que a Agatha Christie faz aqui com esse jogo de linguagens, porque muda o narrador do conto, muda também a forma com que ela o escreve. O terceiro conto é um conto que se chama Motivo versus Oportunidade. Ele vai falar ali de um problema, um mistério que vai girar em torno de um testamento. Então esse testamento ele vai ser mudado. Isso é meio óbvio, né? Logo no início, quando eles falam ali sobre testamento, já fica uma ideia de que vai ter um problema sobre ele, não é nenhum spoiler. E o que acontece? Nós vamos ter algumas pessoas que têm um motivo para querer mudar esse testamento, mas elas não têm uma oportunidade para mudá-lo, não ficaram perto ali do dono do testamento ou dos papéis, dos documentos em nenhum momento. De outro lado, nós temos um grupo de pessoas que não tinha nenhum motivo que o testamento supostamente beneficiaria todos eles, mas que tiveram a oportunidade, que ficaram ali perto do testamento. Então a dúvida é, quem mudou esse testamento e como e por quê, né? Se quem queria mudar não podia, porque não ficou perto dele, e se as pessoas que estavam perto dele não queriam mudá-lo. Quem mudou então, né? Então fica aí esse questionamento, motivo versus oportunidade. O final não é assim muito legal, sabe? É uma coisa meio mirabolante, mas curiosa. E por fim, nós temos o Gerânio Azul, que é um conto um pouco diferente, porque os três primeiros foram contados então nessa sala ali entre os amigos, nesse dia que eles decidem brincar de clube de mistério sem solução. Só que esse último conto é um pouco diferente. Então tem lá um casal que vai dar um jantar, não era um casal que estava ali entre esse grupo de amigos, não, já era outro dia, já havia se passado um tempo. E aí essa esposa do casal estava fazendo uma lista dos convidados que ela chamaria para jantar ali. E uma pessoa que estava presente aquele dia no grupo de amigos sugere que ela convide a Miss Marple e ela fica um pouco surpresa. O quê? O senhor quer convidar aquela senhorinha ali para jantar com a gente? Então dá a entender que eles eram ali uma certa elitezinha e tudo mais, e ela fica um pouco surpresa com ele querer convidar a Miss Marple, que tinha aquele estereótipo de senhorinha, de costurar, de fazer o seu tricô, de ficar no canto dela. Só que ele explica que a Miss Marple é muito inteligente, muito sagaz, tem uma conversa muito esperta, então a esposa ali decide convidá-la. E durante a conversa do jantar, eles chegam a determinado papo ali sobre uma história enigmática
que teria acontecido com um conhecido deles. E a Miss Marple, é claro, vai chegar à solução. E eu gosto muito das histórias da Miss Marple porque sempre começa assim, com o pessoal meio duvidando da credibilidade dela, e depois ela meio que dá uma rasteira em todo mundo e chega a um final fechadinho com tudo resolvido. E sempre utilizando o mesmo método. Então, sempre que ela vai resolver a história, ela fala: ah, eu me lembro de tal coisa que aconteceu aquela vez com aquela pessoa, e às vezes é uma pessoa que a pessoa com quem ela está falando nem conhece, nem sabe. E aí acontece muito aqui de o pessoal achar que ela está caducando, que ela está louca, perguntar pra ela, tá, mas o que que isso tem a ver com a história que nós estamos falando agora, né? As pessoas achando ali que ela está confusa mentalmente, e aí ela explica, tem essa semelhança aqui, e por causa dessa história que eu vivi, que eu ouvi, ou que eu fiquei sabendo de alguma forma, sei lá, eu cheguei a essa conclusão de agora, entendeu? Então ela sempre joga isso na cara e eu gosto muito desse método dela. Bom, pessoal, então essa é a indicação de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo se gostaram dele, se inscrevam no canal se são novos por aqui. E lembrando que eu tenho uma playlist só sobre vídeos de Agatha Christie, tanto resenhas de livro, quanto também indicações de filmes baseados na obra dela, séries, curiosidades, por onde começar a lê-la, e eu vou deixar para vocês então o link ali na descrição e no primeiro comentário fixado. Se quiserem comprar o livro, eu também deixo ali o link de por onde vocês podem adquirir. Tchau e até a próxima!